Bom, pessoal, todo mundo já viu que a gente pode entrar em crise em qualquer momento e a vida ela é muito incerta. E o que está crescendo atualmente é o sobrevivencialismo e é algo muito interessante da gente falar hoje, porque simplesmente muitas pessoas não pensam no amanhã e o amanhã pode chegar e elas podem se lascar bastante. Então, o assunto de hoje é sobre esses famosos preparadores aí que pensam no amanhã e o que pode acontecer numa possível crise e tudo mais. E por que que a gente vai, com certeza, virar um sobrevivencialista querendo ou não, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Primeiramente, várias pessoas acham exagero a gente ser sobrevivencialista, porque as pessoas acham que nunca vão precisar, elas sempre são dependentes de várias formas aí, das infraestruturas que nos dão, só que até no momento em que essas infraestruturas caem e elas precisam de nós. Ou seja, as pessoas vão chamar a gente de chapéu de alumínio, vão falar que a gente está maluco, que a gente não precisa tocar comida, não precisa fazer nada disso. Só que na hora que o peteco começar, que o negócio, a bala começar a comer e as coisas começar a arruinar, as pessoas elas vão correr atrás de nós porque a gente se preparou. Então é muito difícil essa forma. Só que no Brasil aqui, atualmente, a gente vai virar sobrevivencialista de uma forma ou de outra, não tem jeito. Como assim? Por quê? Eu só peço para você, primeiramente, cara, acordar logo, tá? Porque o mundo ele pode entrar em crise a qualquer momento, tá bom? A vida ela sempre foi incerta, então lá no passado, até nos contos bíblicos, até nos contos do passado, a gente vê que a vida ela sempre foi incerta. Não adianta o cara falar da economia, que a economia vai melhorar, que a economia vai ficar ótima próximo ano, porque ninguém sabe, cara. Não tem jeito. O futuro praticamente não existe. A gente só está projetando alguma coisa que vai fazer futuramente se existir aquele dia. Aqui no Brasilzão, você já deve saber, cara. Você já deve saber que no Brasilzão a gente vai passar por crise, igual a crise que teve, só que talvez até pior, quem sabe, ou não. Só que você tem que se preparar por isso e você tem que aceitar o fato de que a gente está hiperinflacionado, a gente está sofrendo muito com a nossa moeda caindo a cada dia mais, o arroz está ficando mais caro, o feijão ficando mais caro, mas você está dormindo no ponto porque não quer aceitar a realidade. Por favor, não coloque venda nos seus olhos, as coisas estão ficando cada dia piores do que eram antes. Em tempos de caos, é cada um por si, você já sabe. Se você não se preparar, é difícil achar alguém que vai te ajudar em caos, tá bom? Então você pode perceber que na sociedade, quando o caos acontece, o PT cocô e as coisas ficam difíceis, cada um tem que lutar por si mesmo e por sua família também, às vezes. Sua vida está sempre nas mãos de outros, cara, sempre nas mãos de terceiros, ou seja, você terceiriza as coisas que você deveria fazer. Isso é natural, tá? Da sociedade atual que a gente vive. Então a gente já nasceu, eu não sou um cara muito velho, então a gente já nasceu na sociedade onde a gente depende de infraestruturas de terceiros para que a gente possa se alimentar, ter moradia, etc. Então você pode perceber, cara, que a gente é dependente para tudo. Tudo a gente depende, cara. Água, energia elétrica. Então, para pensar. E se a água da sua cidade for cortada? Você já percebeu que quando a água é cortada aqui em São Paulo, ou no Rio, em qualquer lugar do país, a gente pode perceber que muita gente se lasca, cara, passa sede, fica sem tomar um banho, sem ter uma higiene básica. E você acha que isso está longe, né, de água ser cortada, mas muitas cidades tem corte de água, tá bom? Às vezes até revezamento para que as pessoas não usem demais. E se a energia acaba por um mês, cara, a gente se lasca, você pode ter certeza. Um mês, pensante, é exagero? Bom, talvez seja exagero meu, lógico. Só que, cara, você pode perceber que se ficar uma semana sem energia, você é lascado. Olha essa notícia aqui que eu separei. Há mais de 40 horas sem energia, moradores de São Paulo podem ter que esperar por mais 55 horas. Segundo a Enel, 2,1 milhões de clientes foram afetados no total. Situações mais críticas estão na Zona Sul e hoje capital. Cara, capital, São Paulo, faltou energia mais de 40 horas, cara. Imagina você na sua casa, mais de 40 horas sem energia, com o celular descarregado. Às vezes você tem um Pix aí, você tem dinheiro só, não em espécie, não física, mas sim apenas no Pix aí você guarda no seu Nubank e outros bancos aí, e você não pode pagar, não pode comprar nada porque seu celular está descarregado
e você não pode fazer nada, porque você não tem energia. Imagina se isso acontece com você, cara. Eu sei que você não vai morrer por causa disso, 40 horas sem energia, mas vai dar um prejuízo danado para você. Você pode ter certeza disso. Cara, e se a polícia, serviço público de segurança, entrar em greve? Você tá lascado em dobro, em triplo. Você pode perceber claramente que teve uma greve, várias greves que teve aí ao longo da história do Brasil, mas recentemente teve a greve da PM, 3 anos depois, Estado ainda sofre as consequências do período que registrou mais de 200 mortos. A greve da PM durou 21 dias, as ruas foram tomadas por criminosos e a segurança pública entrou em colapso. O comércio teve um prejuízo de pelo menos 180 milhões, ou seja, se você depende aí do serviço público, tá na cidade, cara, se esse serviço público, se o pessoal decidir parar por algum motivo, fazer greve, irmão, você tá lascado, você tá no sal, porque você não vai ter como nem se defender. E vocês sabem que tem muitos criminosos na rua aí que tem armamento de ponta. Então você não vai poder fazer praticamente nada, você está com as mãos amarradas, porque a gente foi praticamente criado assim, a depender desse serviço. E se não tem ele, a rua é tomada por criminosos. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Praticamente, se a comida faltar ou acabar no mercado, você tá lascado em triplo. Nem sei como é que eu vou falar isso pra você. Porque se você não tem comida nem para uma semana em casa, nem para um mês, nem para 2, cara, se a comida acabar no mercado, você vai passar fome ou você vai ter que depender de outra pessoa. E provavelmente a outra pessoa não vai querer dividir com você, porque ela precisa alimentar as pessoas da família dela. Então isso daqui, cara, você tem que pensar muito sobre isso. Pensa sobre isso daí, porque você não pode depender tudo de terceiros. Você tem que fazer você mesmo, pelo menos um pouquinho. Como é que a gente resolve boa parte disso daqui? A energia, às vezes, nem tá na nossa mão, né? Porque a gente depende muito dela. Mas como é que a gente pode, pelo menos, minimizar os possíveis desastres da nossa vida? Porque tudo não dá para evitar, só que dá pra gente, pelo menos, minimizar. Uma das coisas que as pessoas não valorizam, que a gente vai começar a valorizar a partir de agora, é a estocagem de alimentos. Então, vale a pena ter no mínimo 6 meses de comida em casa. Você não tem nenhuma semana, só que se você tiver 6 meses de comida em casa, talvez passe a crise, cara, você vai passar de boa. Se faltar energia, faltar comida no mercado, as pessoas vão estar desesperadas lá para comprar comida, o mercado cheio, pessoas se estapeando e tudo acontecendo, e você vai estar de boa em casa porque você estocou comida. Você entende isso daqui? Não é chapéu de alumínio, cara, isso aqui é possível, tá? Isso aqui é muito possível de acontecer. Você lembra das greves dos caminhoneiros? Que o pessoal tava lá pagando 10 reais, cara, na gasolina na época, que era 4 reais, 4 e pouco. Então, se você tiver sempre com o seu tanque cheio, você não precisaria passar por aquilo que as pessoas passaram. Vários vídeos no YouTube ensinam a estocar de forma correta. Cara, o que custa você tirar meia hora, 1 hora por dia para você aprender a estocar alimento? Cara, falta de oportunidade não é, porque olha aqui. Olha como está o estoque de alimentos, é hora de estocar. Então tem muita gente aqui que ensina a estocar alimentos para 20 anos, 30 anos, 40 anos. E você pode simplesmente estocar o arroz de agora. E aí quando você tiver aí, sei lá, mais 20 anos, você usa esse arroz. E ele não dá bicho, cara. Não tem como dar bicho esse arroz porque as pessoas ensinam de forma totalmente correta. Tem gente que abre arroz aí de 20 anos e aí o arroz tá tudo bonitinho, tá tudo tranquilo lá. Então não precisa, cara, você se desesperar para falar como é que eu vou aprender, porque no YouTube aqui tem tudo, só que talvez você só não tá procurando de forma correta ou também nunca se interessou por isso. Cara, estoque água pelo menos para beber. A pior coisa é você ficar sem água, ficar com sede, e no Brasilzão, que é um calor do cacete, você tá sem água para beber, você vai ficar desesperado. Então você tem que ter pelo menos isso para beber, cara. Compra algumas garrafinhas, não é nem 50 reais. Dá pra você comprar um monte de fardo de garrafinhas de água aí, pra você pelo menos beber a água, tá? Enquanto não tem água em casa. Remédio que você sempre usa, sempre falta remédio. Você pode ver que no serviço público sempre falta, então pelo menos compre e estoque alguns remédios se alguma coisa colapsar, algumas farmácias fecharem. Ferramentas. Cara, pelo menos a ferramenta você tem que ter, porque tem gente que não tem nenhuma vela em casa. Uma vela ou um fósforo ou qualquer coisa. A energia aqui de casa acabou há alguns dias
E algumas pessoas aqui, eu infelizmente ainda moro em condomínio, então algumas pessoas daqui estavam pedindo vela, estavam pedindo fósforo para acender o fogão, porque a pessoa não tinha um isqueiro em casa, não tinha um fósforo, que é menos aí de R$ 5, a pessoa não tinha, e alguns até ficaram sem cozinhar ou tiveram que ficar pedindo para os outros. Imagina se ninguém tivesse ou se a outra pessoa não quisesse emprestar, porque ela vai precisar talvez de algum momento. Então, a pessoa acha que vela não é mais preciso, né? Mas aí fica no escuro, vai sempre procurar alguém que tem vela, né? Fogão portátil, como é que você vai cozinhar, cara? Vai cozinhar sem fogo, caralho? Você não vai conseguir cozinhar sem fogo, não tem como. Então, pelo menos aí tem um fogãozinho portátil que você pode comprar. Ele é baratinho, tá? Não é tão caro, não. Tem um pequenininho também aí que você encontra no mercado. Você pode pesquisar no Mercado Livre que você pode guardar ele de boa. Você coloca um carvãozinho ali dentro ali, você consegue cozinhar tranquilamente. Então, passar fome você não vai. Pode ter certeza disso, tá? Se faltar energia, você não tiver um fogão bom, acabar o gás e você passar fome, você pode ter certeza que você não vai passar fome. Algo também para se defender. Isso daqui é essencial, tá? Porque se numa crise você tem água, tem comida, tem tudo, as pessoas que não se prepararam provavelmente vão tentar pegar de você. Então, o que você tem que fazer? Tem que pelo menos se defender dessas pessoas, tá? Não atacar, mas sim sempre se defender. E aqui é bom a gente colocar isso daqui em outro vídeo, como se defender, tá? Só que é bom você ter algumas coisas aí na sua casa para que você possa não ser atacado e não ser saqueado. Outra coisa também que as pessoas estão percebendo bastante é morar em cidade. As pessoas vão começar a sair das áreas urbanas, ou seja, de 20 anos para cá, as pessoas começaram a sair das áreas rurais para ir para as urbanas por causa dos empregos. Só que com a internet, com o trabalho remoto, home office, as pessoas já estão saindo das áreas urbanas e indo para as rurais. Por quê? Nas áreas rurais, cara, você pode plantar e criar animais para o seu consumo. Você pode ter um poço artesiano, tratar a água. É cansativo, eu sei, só que as pessoas vão optar por mais segurança em épocas de crise financeira. Você está lá na sua chácara, no seu sítio, de boa, e aí você pode plantar, criar animal, ter um tanque de tilápia. Você tem certeza que você quer comprar tilápia, que é cara pra caramba, peixe pra caramba na peixaria, sendo que você pode criar, cara, em casa. Então você pode ter um tanque, você pode simplesmente criar a tilápia que você quiser lá, e aí você, quando tiver fome e tudo mais, você gosta de peixe, você simplesmente pega no tanque lá e frita, entendeu? E isso daí as pessoas não estão começando a entender como é esse mecanismo e com certeza nos próximos anos as pessoas elas vão começar a sair das cidades grandes, que tá um horror viver em cidade grande, e elas vão começar a ir para as zonas rurais, que são mais calmas, o serviço público é melhor, não é bom, né? Mas só que é melhor do que nas cidades grandes, porque é mais vazio. Então funciona bem melhor também, tá? Muito melhor você viver na zona rural, porque também você não engole a fumaça de São Paulo, porque aqui em São Paulo, cada tragada no oxigênio aqui é equivalente a 5 máximo de cigarro, porque é muita fumaça, cara, não é possível. Pessoas que possuem grana, você pode perceber que a maioria, ou quase todos, possuem casas na zona rural e estoque de alimentos. Você vê aqueles caras ricão, que tem uma casa bonitona, tem um carrão. Você acha que ele não tem um estoque? É lógico que ele tem, cara. Você é pobre e você não tem nada, você paga aluguel. Só que aquele cara ricão lá, ele tem fazenda, ele pode matar o gado dele para ele comer, tem galinha, ele tem plantação, ele tem um monte de coisa que ele pode fazer e você não tem nada, então não se engane, tá? Você pode perceber que esses caras, com certeza, ele tem chácaras, ele tem sítios onde ele pode plantar e ser autossustentável. O Mark Zuckerberg e seu bunker. Recentemente saiu essa notícia, algum tempo atrás, que o dono do Facebook, o CEO lá, ele simplesmente tem um bunker, então você tem que ficar esperto porque talvez ele saiba de alguma coisa que a gente não saiba. E é lógico que ele não é besta, porque ele vai se preparar para uma possível catástrofe, uma possível coisa ruim que pode acontecer de forma global. Então, se esse cara aqui, que ele tem tudo praticamente, toda a segurança do mundo, está construindo um bunker, por que você não vai pelo menos tocar comida? Entendeu? Se esse cara aqui tá com medo de alguma coisa, eu acredito que você vai ter que ter medo também, tá? Para pensar um pouquinho, veja a realidade, começa a olhar de forma mais ampla. Você
Lembra aquele vídeo da percepção de realidade? Houve um vídeo que eu falei sobre a percepção de realidade, que é como você não ser burro. Então, use isso, tá? A percepção sua da realidade. As pessoas estão falando alguma coisa para você agora, que tá de boa, que a economia tá tranquila, mas você está vendo outra, que várias pessoas estão passando fome, estão tendo dificuldade, desconfie, tá bom? Acredite mais nos seus olhos, porque talvez alguém esteja tentando te manipular. Cara, tem gente que tá moscando, tá bom? Então fica aí moscando, então, fica aí de boca aberta, porque você está vendo que as coisas estão difíceis, que as coisas estão piorando, tudo está ficando mais caro, a qualquer momento a gente pode se ferrar com alguma coisa, com alguma crise global, com algum tipo de moeda crashando aí, e você tá aí de boca aberta, achando que é festar sexta-feira, sabadão, domingão, e quando você vê, na pior hora, você pode se ferrar. Não dependa de terceiros. Então, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida atualmente é não depender principalmente de infraestrutura de terceiros, tá? Como a segurança e outras coisas que as pessoas nos oferecem através de seus serviços. Por quê? Porque é melhor você fazer com suas mãos, porque praticamente é garantido com suas mãos, tá bom? Então, você tá vendo que as coisas estão ficando um pouco mais apertadas. Isso tudo aqui, cara, você pode ver de forma clara, nem precisaria eu te falar. Isso aqui era para você estar percebendo como está o mundo, tá? E é por isso que o sobrevivencialismo ele vai crescer mais e mais, e mesmo que as pessoas estejam um pouco não acordando ainda, futuramente vão acordar. Só que quanto mais você se preparar mais cedo, muito melhor para você, tá? Só que o problema é que a parte difícil, cara, nem é estocar, mano. A parte difícil nem é você guardar uma grana, nem é você guardar dinheiro em espécie, nem é você pegar um alimento e estocar. É ser chamado de maluco, um chapéu de alumínio, e quando acontecer o negócio, cara, você vai ter que dividir com o pessoal. Não tem como, você da sua família aí, ou às vezes seu pai e sua mãe não acredita, ou sei lá, a pessoa que vive com você dentro da mesma casa não acredita nisso, fala que é loucura. Muita gente antes da pandemia falava que a pandemia era loucura, que nunca ia chegar aqui. E o negócio chegou e estraçalhou tudo o Brasil, cara. Hoje a gente vê a economia como é que a gente tá. Então, antes de a pessoa te chamar de maluco, antes de a pessoa te chamar de doido, ela deveria pelo menos pensar nisso daqui. Mas já que ela não está pensando, você vai ter que se estocar comida para você e para sua família também, porque não tem jeito, uma hora ou outra eles vão bater na sua porta, tá? E aí você já sabe, já que se você não estiver com o emocional preparado, com a razão preparada, você vai se lascar bastante, tá? E é por isso que eu falo que a parte pior é essa daqui, é lidar com as pessoas que estão ao seu redor. A maioria está acordando para a realidade. Então, você pode perceber que o sobrevivencialismo, essas coisas aí de morar em zona rural, autossustentalismo, eu acho que a palavra é assim, eu acho que eu errei, mas tudo bem. A maioria ela está acordando para a realidade e está vendo que as coisas estão piorando e que a maioria vai ficar nos próximos anos aí se preparando para o pior, tá bom? Então, é melhor você se preparar para o pior e o pior não vir, do que o pior vir e você não está preparado, cara. Não é melhor isso? Então, e aí você vai perceber que o sobrevivencialismo é uma boa saída para que você não passe fome, você passe por crises de forma um pouco mais tranquila, tá? Não quero dizer que as crises vão ser tranquilas, vão ser legais para você, não vai ser legal para ninguém, na verdade, só que você vai passar por isso de forma um pouco menos sofrível. Essa é a nossa meta, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até uma próxima hora ou até alguns segundos.